Lucas capítulo 10, verso 25, é uma parábola bem conhecida, e eu queria falar hoje sobre a medida do evangelho em nós. A medida do evangelho em nós. O quanto você pode saber se você está ainda no evangelho, ainda tem evangelho em você, porque a gente sabe que a história é cíclica, nós vivemos ciclos históricos, e o ciclo é sempre assim. No Antigo Testamento você lê o livro de Juízes, você vai ver como a história é cíclica. E depois você lê a história da própria reforma, e aí eu vou fazer um adendo aqui, vocês vão me permitir. Dia 31 de outubro, quer dizer, mês que vem ainda, vai comemorar 500 anos de reforma protestante. A maioria não sabe exatamente o que significa isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas é de uma importância capital, por várias razões e por vários problemas decorrentes também disso. Mas provando que a história é cíclica, houve uma reforma e a principal, digamos, denominação, vou chamar desse termo, a denominação luterana, inclusive lá no Rio Grande do Sul, Panambi, a igreja que prevalece é a igreja luterana. E a Alemanha, por exemplo, você sabe que Angela Merkel é filha de um pastor luterano. E na igreja luterana tem várias virtudes impressionantes, mas quero dizer para você que a igreja, eu posso até dizer assim, a igreja morreu. Quer dizer, por ser a história cíclica, ela veio avivada, começou mudando muita coisa, buscando a Deus com mais intensidade, lendo a palavra, mas aí com o passar do tempo a gente vai se afastando do Senhor. E eu queria ler esse texto e meditar um pouquinho nessa direção. Lucas 10, 25 até o verso 37. Eu vou ler na NVI para você. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? 26, Jesus responde: O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como vê a lei? Você a lê. Ele respondeu: Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Verso 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de um assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. E depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém. Vamos orar nesse momento? Deve curvar a fronte para a gente orar. Senhor Deus, a tua palavra tem poder, ela pode mudar atitudes, ela pode mudar pensamentos, ela pode levar-nos a um lugar diferente, e é o que nós queremos, Senhor. Um lugar diferente, o lugar da tua vontade, e o lugar desta vá e faça o mesmo. Este lugar, Senhor, de fazer o mesmo. E pedimos graça do Senhor para que isso aconteça essa noite com a tua palavra. Toda a ação das trevas, Senhor, o Senhor detém agora, por favor, e em nome de Jesus, para que a tua glória prevaleça aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, esta parábola aqui, ela tem várias aplicações, é uma interpretação muito bonita de Agostinho. Ela tem coisas assim ricas. Eu não vou me aprofundar na própria interpretação da parábola. Quem é o bom samaritano, por exemplo? Agostinho diz que é Jesus Cristo, que largou o céu e veio até aqui. Eu vou usar essa figura de Agostinho para fechar. Mas eu queria colocar alguns pensamentos aqui centrais para trazer você a medida do evangelho. Como é que você afere, ou aufere, melhor dizendo, se você... aufere é lucro, né? Aferir. Você afere se você realmente está na vontade de Deus. Como eu dizia, a história é cíclica e a gente pode estar se perdendo. Então, a primeira coisa que eu queria te colocar aqui, e a figura central, é a figura do caminho. O caminho determina tudo.
O caminho determina tudo. Você observa que a parábola ela se dá no caminho. No caminho se dá Jerusalém, Jericó, em duas cidades, descia para Jerusalém, subia a Jerusalém, descia a Jericó, não porque fosse inclinado, mas porque Jerusalém é central, então todo mundo que vai a Jerusalém sobe a Jerusalém, né? Então Jerusalém é central, esse está saindo do lugar da vontade de Deus no sentido simbólico, mas está no caminho. E no caminho tem assalto, no caminho tem assaltantes, e os assaltantes tomam aquele homem. E está passando também no caminho o sacerdote, está passando gente no caminho. Ou seja, tem uma movimentação nesse caminho. E o que eu queria colocar para você aqui é sobre este elemento do caminho para raciocinar em que caminho e como você está no caminho. Isso é muito importante que você preste atenção, porque é uma palavra aguda, ela é pontual. Primeira coisa que eu queria falar, se alguém tiver na tela, por favor, para me ajudar, Marcos 9:33. Você vai perceber no 33 e 34... Você vai perceber que Jesus está sempre fazendo o seu ministério no caminho. Jesus não era uma pessoa de simplesmente ir para um lugar, ficar pregando 3 anos, 4 anos. Não funciona assim. Jesus pegou os seus discípulos e foi andar com eles. Em 9:33 tem escrito ali, chegou a Cafarnaum e entrando em casa perguntou-lhes, o que estáveis vós discutindo pelo caminho? 34. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Marcos 10:17. Olha aí, você vai ver, um homem encontra ele no caminho e diz o texto ali, ora, ao sair para se pôr a caminho, Marcos 10:17, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Mas o texto vai dizer, pondo-se a caminho. Jesus no caminho, ele começa a fazer milagres, sinais, prodígios. E Lucas 18:35 é um texto lapidar, um texto referencial, Lucas 18:35. Jesus vai se aproximando de Jericó e ele encontra ali um cego. Onde é que estava esse cego? O texto diz que ele estava assentado junto ao caminho, mendigando, o cego de Jericó. Ou seja, o caminho, naquele caminho, nos caminhos, aconteciam muitas coisas. Acontecia discipulado, acontecia cura, acontecia de este cego aí gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, Jesus é o homem do caminho. Jesus é o homem do caminho. Não só Jesus é o homem do caminho, pode colocar aí João 14, verso 6. Você vai perceber que Jesus se descreve como o caminho. Mas Jesus não só é o caminho, a verdade e a vida, ele é as 3 coisas, não somente uma, mas ele também anda no caminho e ministra no caminho. Isso é muito importante que a gente compreenda. Porque a igreja se tornou exatamente a igreja do caminho, o caminho. Vamos todos ler aquele texto de João 14:6 por obséquio, vamos lá? Se fosse só para andar, então a gente diria, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque se é para chegar, não precisa de vida nem de verdade. Então Jesus não disse isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para chegar ao Pai, precisa de caminho, precisa de verdade, precisa de vida. Precisa das 3 coisas. Perfeito? Mas vamos seguir. Eu queria que a gente abrisse agora Atos 9:2. E vocês vão perceber que quando a igreja começa a sua caminhada, a sua jornada na terra, a igreja começa e ela não recebe o nome de videira, ela não recebe o nome de igreja, ela não recebe o nome nem de cristãos, ela recebe um nome. Qual é o nome que ela recebe? Em Atos 9:2. Olha o que diz o texto ali. Pediu-lhes carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, na minha tradução, para que encontrasse algumas pessoas do caminho, pertencente ao caminho, no original, a sua deve dizer isso, pertencente ao caminho com C maiúsculo, porque a tal seita era chamado caminho. Caminho. Tem uma igreja lá em Salvador chamada Igreja Batista Caminho das Árvores, mas não é porque está caminhando e as árvores estão caminhando. Fique tranquilo, é porque tem um bairro lá chamado Caminho das Árvores. As árvores não caminham naquela igreja. Mas e também não fala de uma denominação, não é Batista Caminho, é caminho. Nem igreja tem o nome. Tanto que Atos 18, verso 20, Atos 19, 9. Vamos para Atos 19, 9. Olha lá o que vai aparecer. O nome da denominação igreja não é denominação nem é igreja. Olha o nome
do que está escrito ali. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho. Então você observa, nós estamos caminho com C maiúsculo. Caminho. Agora, Atos 22:4, Paulo está discursando, lá se defendendo. Ele vai falar vai se defender perante aquela multidão e ele vai dizer quais as credenciais dele. E qual é a credencial dele? Atos 22:4. Persegui este caminho até a morte, ou persegui os seguidores deste caminho até a morte, chamando de caminho. Paulo ainda não sabia dar um nome à denominação da igreja. Eu persegui os crentes da igreja, não falou assim. Eu persegui os do caminho. Observa isso. E por último, Atos 24, verso 22. Atos 24, 22. Atos 24, verso 22. O texto diz assim: Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhe pôs dilação, dizendo: Havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tributo lhes estiver descido, então tomarei inteiramente conhecimento dos vossos negócios. Ou seja, não houve uma disseminação na igreja primitiva de que as pessoas seguiam Jesus, nem que eram crentes. Na verdade, eles eram ateus. Você deve saber isso, eu já expliquei aqui. Eles eram ateus, porque os deuses existentes eram Zeus, Júpiter, Mercúrio, todos aqueles deuses do panteão grego ou do panteão romano. Eles criam naqueles deuses. Quando Jesus ressuscita, primeiro que ninguém acredita que Jesus ressuscita. Então ficou 12 caras que viram, depois mais 500. Eles viram, eles não são simplesmente pregadores, que nem todos pregavam, mas eles eram testemunhas da ressurreição. Então agora, Jesus ressuscitou, ele é Deus. Como? Peraí, ele ressuscitou? Eu já duvido. Mas ele ressuscitou e virou Deus? Não, Deus, qual é Deus? Deus é Júpiter. Não, que Deus? Deus é vulcano. Quer dizer, criou um problema, porque agora os crentes, os do caminho, dizem: eu não acredito em nada disso aí. Tudo isso aí é falso. Agora você é ateu? Agora sou ateu. Mas peraí, você é ateu? Você acreditava em Júpiter, agora não acredita mais. Eu sou ateu. Oi, que você não tem Deus nenhum? Tenho, o único. O único é... Não, eu só tenho um, vocês têm uma cacetada. Eu tenho um só. E o meu Senhor, o meu Deus, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, essa era a frase deles. Jesus Cristo é Deus. Eles começam a declarar. Então o pessoal falou: quem são eles? Os ateus? Não, eles são os do caminho. Eu acho que seria muito legal, irmão, alguém chamar a gente os do amor. Seria bem legal se a gente encontrasse, as pessoas encontrassem a gente, os da liberdade, os do sorriso. Já pensou? Ou seja, eles dizem alguma coisa que não é nada, mas é tudo. Aquele pessoal, o pessoal é do abraço. A igreja é do abraço. É o povo do abraço, o povo do sorriso, o povo do amor. Eles não tinham o que dizer, não tinha dominação, disseram os do caminho. Olha que força que tem essa expressão. Queridos, agora eu quero começar a puxar um pouquinho. Por que os do caminho? Porque eles aprenderam a andar. Eles aprenderam a viver e viver, vivendo e vivendo viver. Eles andam e na vida que tem, na jornada que tem, eles representam, expressam, vivem, pregam. Eles traduzem o evangelho que acreditam no caminho que andam. Irmão, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque no caminho é que caem as pessoas. No caminho é que ficam as pessoas. As pessoas estão lá. No caminho, um homem foi assaltado. No caminho, um assaltante assaltou alguém. No caminho passam os religiosos, no caminho passam as pessoas. Eu não quero falar mal de sacerdote nem de levita. Não é isso. Eu quero falar é que no caminho está acontecendo várias coisas. E pelo menos os do caminho têm que ter sensibilidade para o que está acontecendo. Pode ser que as pessoas da plataforma, pode ser que as pessoas da arquibancada, do escritório, do consultório, essas não percebam nada do que acontece. Mas os que são do caminho têm que entender o que acontece no caminho. Os que são do caminho têm que ver quem está caído. Os do caminho têm que ter sensibilidade para quem cai à beira do caminho ou no caminho. O quanto tem de evangelho em nossa vida? Eu chamo você e peço que você me responda uma frase bem simplesinha. Quantos já leram o Catecismo Menor de Westminster? Levante a mão.
Uma pessoa leu. E o catecismo maior de Westminster? Quem já leu? O santo varão já baixou a mão ali. Quem já leu o catecismo menor de Heidelberg? Aí fala, quem é Heidelberg, pelo amor de Deus? Hoje eu vi um gol de Iniesta, mas esse cara joga em que time? Não, não é time, é uma cidade onde escreveram catecismo. Não é, ele não joga no Barcelona. Quem é Heidelberg? Quem é esse cara? Nenhum de nós pega um catecismo para dizer como é a doutrina. Mas aí, em 1689, 3 pessoas foram enviadas por Calvino para o Rio de Janeiro. Quando chegaram aqui, Maurício de Nassau estava no Rio de Janeiro, e esses 3 camaradas foram presos. Quem eram eles 3? Era um carpinteiro, um homem operário, um operário, e mais 2 pessoas, nenhum deles pastor. E eles foram presos, ficaram presos na prisão do Rio de Janeiro, e então perguntaram a ele, vocês vão ser condenados à morte, e eu quero que vocês digam o que vocês acreditam. E eles escreveram a Confissão Batista Reformada de 1689, nenhum deles era pastor e só tinham tido aulas na Holanda. Eles escreveram aquela confissão de fé. A confissão de fé que eu nunca tinha ouvido falar, até que Frank Ferreira chega para mim e fala assim, olha, nós adotamos no seminário Martin Busser a confissão de fé batista de 1689. Eu fiz, quem escreveu? Ele fez 3 pessoas presas lá na Guanabara. Aí eu fui ler, meu irmão, o que é aquilo? Aquilo parece um corolário doutrinário que você emociona. E eles escreveram sem sair da cadeia e sem ter livro nas mãos. Escreveram aquilo ali. Por que eles escreveram? Muita doutrina. Claro que eles têm um esboço doutrinário consistente. Eu elogiei aquilo, fiquei impactado. Mas, irmãos, eu fico pensando quantos de nós teria a condição de dizer as doutrinas que nós cremos. Por exemplo, Jesus vai buscar a sua igreja. Então pega aí 5 versículos que diz que ele vem buscar a sua igreja. Aí bota em lista aqui, todo mundo vai dar os 5 versículos. Você vai falar, rapaz, não me faça passar aperto. Aí você vai, graças a Deus que eu não vou passar aperto, porque eu estou bem acompanhado. Ninguém passa aperto. Nós não estamos aqui para falar de uma construção doutrinária. Admitamos com toda honestidade, admitamos todos nós, que nenhum de nós se esmera em crescer na palavra. Admitamos, irmãos. O catecismo menor de Heidelberg, de Westminster melhor, era feito para criança. As crianças tinham que responder. Quem morreu na cruz? Jesus. Então o catecismo tem perguntas meio difíceis. Então você começa a acompanhar e você diz assim, rapaz, hoje muitas pessoas não saberiam responder aquela doutrina. Deveriam. No entanto, a gente vai se preocupar com muitas coisas, inclusive assistir os vídeos lá da internet, mas a gente vai esquecendo desse detalhe. Mas pior do que isso, irmãos, quando a gente vai esquecendo as coisas que vão nos sendo ensinadas, nós vamos perdendo o evangelho. Quanto de evangelho tem em você? E eu vou usar um termo grego, que está em 1 Coríntios 14, 16 e 17, um termo só, no verso 16, para explicar para você o que acontece com a gente que se aliena no caminho. 1 Coríntios 14, verso 16. Vou explicar um texto, só um termo importante. Eu vou ler o texto e vou lhe explicar o que esse texto significa. Veja só, está falando de língua estranha. Para você entender o que é uma explicação densa. Olha lá. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto, o amém, sobre tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes. Pode deixar na tela, por favor. Vamos recapitular. Paulo é do caminho. A igreja é do caminho. A igreja começa a adotar as crianças cujos pais morreram nas guerras do Império Romano. A igreja começou a adotar tudo que é criança. A igreja começou a enterrar todos os cadáveres que estavam insepultos, porque as pessoas não têm o respeito pelo cadáver. No Império Romano ninguém tem respeito pelo corpo. Você assiste o filme, essa semana eu assisti aquele filme O Resgate do Soldado Ryan, e aí tem uma hora que eles encontram um cara no descampado, conseguem pegar aquele camarada e não matam aquele alemão. Não sei se você se lembra dessa cena, eles não matam o alemão, ele grita, fala em alemão, por favor, aí xinga Hitler e tal, e eles liberam o camarada. Aí o camarada vai embora. O que eles fazem depois de que liberam o camarada? Eles pegam todos os corpos insepultos e vão sepultar um por um. Por quê? Ninguém percebe essas coisas, porque ali tem uma cultura americana que é uma cultura cristã, não vai deixar corpos insepultos. Hoje, se fosse lá no islamismo, faria o quê? Juntava tudo e tocava fogo. Por isso que incinerar os corpos, ou como é o nome?
Cremação não é bíblico e não é de Deus. Depois a gente pode explicar isso. No último funeral eu expliquei isso. Não se toca fogo em corpos, sepultam-se os corpos. Para você ter uma ideia, se você toca fogo num corpo, não vai tocar fogo no corpo. O osso não pega fogo. Depois você tem que levar para um lugar que vai quebrar o osso. E o osso vai subir aquela poeira e aquilo dá uma doença. Entra pelos pulmões com aqueles micropartículas do osso. O osso não foi feito nem para ser queimado. Você pega lá os cadáveres, estão lá os ossos lá de faraó, de não sei quem. O osso não se decompõe. Então tá lá, não foi feito. Os caras vão lá e sepultam, colocam corpo. Por quê? Porque eles respeitam. Uma cultura cristã respeita o corpo. Pois bem, os cristãos primitivos, eles faziam coisas que ninguém nem tinha ensinado, mas eles simplesmente faziam porque aprenderam a praticar e fazer no caminho. E não tinham Bíblia, irmão. Não existia Bíblia na igreja primitiva. Não existia isso. O povo era analfabeto, mais de 90% era analfabeto e nem tinha Bíblia. Mas aí Paulo vai orientar a igreja de Corinto. A igreja está uma bagunça. Tem um culto público e todo mundo falando em língua. Aquela bagunça, todo mundo... Na verdade, não é um culto público, é como se fosse aqui. Os cultos eram nas casas, não tinha um templo. Alguns templos só, mas não, nas casas, com uma casa grande, de 60 pessoas. E todo mundo começa a falar em língua. Aí Paulo está falando, rapaz, eu falo em língua. Olha o que ele vai falar, vê só. Eu falo em língua, rapaz. Eu falo em língua. Agora é o seguinte, rapaz, a gente tem que se preocupar com o outro. Chega uma pessoa que não está entendendo nada que está acontecendo, você tem que dizer, epa, vamos explicar para essa pessoa que aqui não tem um rebanho de doido, não. Vamos explicar para ela o que é isso. Ou você vai lá e interpreta aquilo que está se falando, para ele poder entender o que está falando aí, falando isso. Falando da minha vida, meu Deus, é assim que funciona. Ou então cala. Por que a gente se cala? Para que as pessoas que estão aqui não fiquem deslocadas sem entendimento. Olha Paulo escrevendo para a igreja e dizendo, preste atenção em quem vai entrar. Aí ele usa essa palavrinha, ó. Como dirá o que ocupa lugar de indouto? Essa palavrinha, ocupa lugar de indouto, sabe que palavrinha é? Idiotes. Vamos lá. Isso aí que você entendeu. Você entendeu, já entendeu tudo. Você já sabe onde eu vou chegar. A pessoa que fica alienada é um idiota. A gente usa esse termo hoje. A pessoa que chega na igreja bagunçada, que não se preocupa com ela, ocupa o papel de idiota. A culpa é de quem? A culpa é de quem, irmãos? A culpa é de quem não obedeceu Paulo para traduzir a língua estranha ou parar de falar em língua estranha, porque nós estamos aqui como igreja sensíveis ao outro. Até nos dons espirituais você tem que ter decência, porque alguém que entra é o foco da igreja. O foco da igreja não é eu. A igreja, o que significa a palavra igreja? Ekbalo, ek-kaleo, eclesia, ek-kaleo, ekbalão, ek-kaleo. Chamados para fora. E John Stott fala isso em Lausanne e diz assim, a igreja é a única instituição que o centro dela é fora dela. Como é que pode? Ou seja, eu existo não por mim. Irmão, todo mundo aqui existe em si e por si. Como igreja, nós só existimos no outro, para o outro e pelo outro. Se não há o propósito e o senso do outro, nós viramos o idiotes. Nós viramos o idiotas. Irmãos, eu não estou chamando ninguém de idiota, eu estou explicando um texto, tá? Pelo amor de Jesus, vai dizer que chegou aqui, o pastor chamou o povo de idiota. Eu estou explicando o texto aqui, que no original é idiotes, inclusive um texto bem difícil de traduzir. Bem difícil de traduzir. Teve que ali, se você ler várias Bíblias, o lugar de indouto, ninguém sabe exatamente, aquele que não diz, é uma confusão para trazer esse texto, mas o texto original fala idiotes. Irmãos, eu vou concluir, essa palavra ela é bem simples agora, ela vai trazer Jesus Cristo e vai concluir com um pensamento para você olhar a sua vida. Jesus estava no céu, Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus que conseguiria aferrar-se, mas humilhou-se a si mesmo. Tomou a forma de servo e, achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por que ele fez isso? Irmãos, por que é que Jesus fez isso? Ele fez isso. A figura é a seguinte. Você se lembra do endemoniado de Gadara? Ele está do lado de cá. Tem o mar de Genezaré. Ele vai atravessar do lado de lá. Tem uma tempestade. Chega do lado de lá. 2 caras saem em direção a ele. Vou contar um só. Sai em direção a ele gritando. Aquela
confusão toda, e ninguém podia pegar aqueles caras, eram endemoniados, possessos, né, surtados numa linguagem moderna, e de repente aquele Jesus começa, expulsa os demônios, cai nos porcos, os porcos caem na água, e as pessoas expulsam ele de lá, Jesus vai embora e deixa o cara lá. O cara fala, vai, e diz que quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti, e Jesus volta. Foi isso que Jesus fez. Jesus atravessou o mar da dificuldade humana. O mar, ele atravessou o mar, irmãos, da vicissitude humana. Ele atravessou esse mar terrível que separava ele de Deus para travar contato, desculpa falar, irmão, com gente idiota. Travar contato com gente, ó, irmãos, Jesus que sabe tudo conversando com um cara sobre barco, sobre água. Jesus fala assim, eu estou com pressa, eu vou por cima da água mesmo. Aí só te avisar, não se anda em cima da água, não. Não, eu estou com pressa. Aí, não tem como comparar. O Deus que sabe tudo, conhece tudo, tem um tempo, tem o controle de tudo, conversando com a pessoa sobre olhai os lírios do campo. Não trabalho, não fio. E digo, nem Salomão se vestiu com a sua glória em todo o seu tempo. Pois que se Deus consegue, como é que Jesus vai conseguir conversar com pessoas se ele sabe simplesmente tudo, pode tudo, conhece tudo? Ele desce para conversar com a gente, porque nós é que estamos jogados no caminho. Nós é que éramos os largados no caminho. Ele vai vir para fazer aquele papel de no caminho sair levantando as pessoas. Quando ele vai embora, ele deixa este exemplo e a igreja passa a adotar a sua filosofia existencial. Nós somos o caminho e do caminho. Então eu vou dizer para você uma coisa bem clara. Você sabe o quanto você tem de evangelho em sua vida? Você lê o Catecismo Menor de Heidelberg, já estou confundindo, Westminster, perdão. Você lê o Catecismo Menor de Westminster, aí você lê aquele catecismo, você sabe tudo. Você pode se tornar um doutor em Bíblia sem sensibilidade espiritual. E sabe o que vai acontecer? Você será rejeitado, porque a Bíblia diz que aquele que não ama o irmão a quem vê, como ama a Deus a quem não vê. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Ainda continua valendo a máxima de que Deus lhe prova no caminho. Deus lhe testa no caminho. Se você perder a sensibilidade para as pessoas com as quais você convive, com as quais você tem contato. Se você está no trabalho e não consegue olhar no olho de uma pessoa e ver que está acontecendo alguma coisa, ela está triste. Se você não sabe, você está numa rua e você não tem contato com ninguém da sua vizinhança, irmãos, não há mais evangelho em sua vida. Há catecismo. A catecismo, a doutrina. Mas para que a doutrina? Porque com a doutrina o sacerdote passou e não fez nada. Com a doutrina o sacerdote passou, o levita passou e não fez nada. Eu quero dizer que uma pessoa samaritana era rejeitado. E Jesus falou, o samaritano que vocês não dão valor nenhum, foi ele que foi lá socorrer aquele do caminho. Mas ele... Jesus fazia, vá lá e faça a mesma coisa. Irmãos, sempre a igreja vai se defrontar com essa mensagem. Essa mensagem que parece depressiva, essa mensagem que parece exortativa, essa mensagem que parece corretiva, essa mensagem que parece o que parecer, não importa. A mensagem do evangelho é levante-se e importe-se com as pessoas. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Você pode dar um conselho e curar um casamento. Você pode dar um conselho, você pode fazer N coisas. A única coisa que você não pode é, depois de ouvir a palavra de Deus, dizer, eu sou cristão porque eu tenho uma Bíblia grande. Eu sou cristão porque eu sei doutrina. Não, você não é um cristão porque tem doutrina, porque tem uma Bíblia grande e sabe doutrina. Você é um cristão porque você se importa. Exatamente isso. Você se importa. Eu vou ler uma frase aqui que eu coloquei no título do nosso curso de aconselhamento. Nós falamos até agora 20 minutos. O amor de Deus realmente acaba com a busca incessante da autoestima. O amor de Deus produz, em vez disso, uma grande e grata estima pelo Filho de Deus, o Cordeiro digno de louvor, ao qual nos amou e deu a sua vida por nós.
O amor de Deus não atende às nossas luxúrias de sermos amados como somos. Ao invés, Deus nos ama apesar de quem realmente somos e nos ensina a amar a Ele e ao próximo. Então Deus olhou você e seja bem sincero. Você se importa com alguém? Seja sincero. O que é que você realmente faz? Você se importa com as pessoas? Você se importa como está o estado do casamento do seu vizinho? Você se importa de ajudar aquela mãe que não sabe educar o seu filho porque ela é toda atrapalhada? Ela só vive na academia, no salão, no shopping, andando com as amigas e não vê que o filho está gritando, jogando 8 horas de jogo de videogame e se acabando todo, o casamento indo embora, a família indo embora e você pode fazer alguma coisa? Você pode dizer, eu podia falar algum negocinho para a senhora? Pode. Não faça isso com o seu filho, não, mas ele lá para casa que eu vou ajeitar. E você vai fazer alguma coisa pelo filho, pela mulher. Você está se metendo em minha vida? Aí você fala o quê? Tô, claro que eu tô. Eu tô lhe ajudando, eu te amo. Ah, mas eu não quero ser amado, não. Ele vai dizer só na hora, meu querido. No outro dia volta. Como a senhora, tudo bem? Quero lhe pedir desculpa por aquela grosseria que eu não estava bem. Eu não estava bem. Eu não estou bem com meu marido. Ah, também tem um marido. Ah, tá legal. Pum, já você está dentro do casamento. Você já está aconselhando. É em elevador que você faz a diferença. É em elevador. É em intervalo de escola que você faz a diferença. É no coffee break. É lá no cafezinho da sua escola, do seu trabalho que você faz a diferença. É no ônibus que você faz a diferença. É nos consultórios, irmãos. Louvado seja Deus por tanta gente médico, tanta gente em consultório, tanta cadeira na recepção de consultório e tu fica lá 4 horas no WhatsApp esperando. Os médicos, graças a Deus, demoram, né? Graças a Deus demoram, que dá tempo de você puxar papo com um monte de gente, mandar devocionar. Me dê seu negócio e você fazer alguma coisa. Sempre tem uma maneira de você se preocupar. Agora eu digo bem claramente, que diz que você é um cristão? A sua declaração de fé? A declaração de fé da Igreja Luterana é esse catecismo que eu acabo de citar. E a Igreja Luterana está acabada. Está acabada. Eu não estou falando mal da Igreja Luterana. Está acabada. Você vai no Rio Grande do Sul, as pessoas não são. Não tem nada, nenhuma revelação de Deus, não tem nenhum compromisso com Deus. E quando chegam na videira, como é? Ah, eu não era crente e foi batizado na Igreja Luterana. Eu não estou falando mal da Luterana. Estou lhe mostrando que a doutrina não fez vida. E se esta sua doutrina que você aprendeu também não fizer vida, como você vai saber? Simples. É quando você passar pelo caminho e fizer assim, ó. Ih, rapaz, eu não gosto de gay. Ih, rapaz, essas mulheres de hoje, tá repreendido. Eu não vou pra academia não, com aquelas roupas apertadas. Deus me guarde. Irmão, você quer mais? Eu dou uma lista de motivos pra você não se importar com ninguém. Um monte de motivo. Mas é justo eles que precisam de olhar diferente de quem tem um Deus que não é morto como o deles, é um Deus vivo, por isso é um Deus diferente. Queria que você ficasse aí pensando um pouco sobre o que você ouviu. Uma coisa bem simplesinha. Nenhum discurso substitui uma decisão. Nenhum discurso substitui uma decisão. Você ouviu, você decide. Você ouviu, você diz sim. Todos que estamos aqui, todos, você que é talvez visitante, todos que estamos aqui, não tem ninguém doutor em Jesus, doutor em Deus. Todo mundo aqui é discípulo, todo mundo aqui está no caminho. Ninguém chegou. Ninguém terminou. Ninguém terminou. Eu. Débitos sérios, coisas sérias para resolver, para aprender, para praticar. Administração de tempo, uma série de coisas. Todo mundo está no caminho. Mas a palavra hoje não é sobre administração de tempo, nem sobre inteligência emocional, nada disso. A palavra hoje é quanto de evangelho tem em sua vida. É o quanto você se importa com as pessoas que diz isso. Queria que você curvasse a sua fronte agora e nós vamos
orar nesse momento. Quero dizer para você que entrou essa noite aqui, Jesus se importa com você. Jesus ama você. E Jesus vai curar você. Jesus vai mudar a sua história. Jesus vai, eu não estou dizendo que ele quer, esse negócio de quer é genérico, ele vai mudar a sua história. Você ouviu, eu quero dizer que Jesus desceu do céu, ele se importa, porque eu sou uma testemunha da transformação que Jesus fez em minha vida. Todos que estão sentados orando agora são testemunhas. E você que veio aqui essa noite, seja com o que for, eu quero dizer, não existe problema difícil para Jesus. E nós queremos dizer para você, eu me importo com você. Eu me importo com você, senão eu não estaria aqui esta noite. As pessoas que lhe convidaram se importam com você. As pessoas que estão aqui amam você. As pessoas aqui não são perfeitas para amar perfeitamente, mas elas, na medida da sua caminhada, elas se importam com você. E eu quero dizer isso para você. Você é alvo do amor de Deus através da vida das pessoas que estão aqui. Eu quero nesse momento que a gente fique de pé, que a gente vai orar nesse momento. Eu queria perguntar. Eu vou orar de qualquer jeito, tá? Mas se você deseja entregar a sua vida a Jesus, porque ele se importou com você e veio ao mundo porque se importou, então eu gostaria de que você viesse aqui à frente, por favor, enquanto eu estiver orando. E é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Quanto a você, discípulo, você hoje pode dizer, Senhor, hoje é dia de o Senhor consertar o meu coração. Senhor, eu me importo. Senhor, eu me importo. Senhor, eu me importo com o Brasil corrupto. Senhor, eu me importo com as circunstâncias desfavoráveis. Eu me importo com os casamentos que se destroem. Eu me importo com as mães e os pais estragando seus filhos, educando errado. Eu me importo, Senhor, com os enfermos. Eu me importo com os pobres. Eu me importo com quem não tem. É hora de você orar assim, desse tipo. Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante dos teus exemplos, Senhor. Do exemplo de que o Senhor veio à terra, Senhor, para nos buscar caídos no caminho. Senhor, e nós, Senhor, fomos chamados para este caminho, para andar, viver, caminhar, crescer, aprender no caminho. Senhor, nós estamos aqui no caminho, falhos, limitados, mas nós estamos aqui, Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor, Senhor, entra com poder em cada coração essa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nos arrepender esta noite, Senhor. Nós queremos nos arrepender. Meu Deus, não é o louvor bonito, não é a oferta, não é o dízimo, não é a conexão, não é nada que determina isso. Nós reconhecemos que é o importar-se, é o nosso coração batendo como o teu coração. O coração teu bate por aqueles que caem e o Senhor disse, vai, faz o mesmo. Senhor, nós aceitamos esse mandato, vamos fazer o mesmo. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Nós nos arrependemos para isso, para ser ajudados. Nós nos arrependemos para o Senhor fazer algo conosco, Senhor. Transforma o nosso coração, mas sobretudo transforma nossas ações. Ajuda-nos, Espírito Santo, para que aquilo que o Senhor quer fazer na tua igreja seja feito em nome de Jesus. Amém? Eu vou lhe dar 1 minuto para você em pé mesmo, falar com a pessoa do seu lado e fazer uma complementação dessa palavra. Dizer, rapaz, eu precisava ouvir isso, então olha, vamos fazer tal coisa assim, assado. 1 minuto aí em pé mesmo, depois você senta. 1 minutinho para você chamar uma pessoa do seu lado e falar alguma coisa a mais dessa palavra para essa pessoa. Alguma coisa a mais que ressalvou a sua memória, um versículo talvez que ficou forte, uma decisão que você queira tomar como casal, alguma coisa concreta. Vamos fazer um chá de alguma coisa na nossa rua. Vamos fazer alguma coisa. Eu vou fazer. Assuma alguns compromissos hoje.